Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 15, que tem como objeto de conhecimento análise de tabelas, gráficos e amostras de pesquisa estatísticas, abordando aspectos etnomatemáticos das diversas culturas da região. Detalhamento, tabelas e gráficos. Então, pegue aí seu material, anote tudo na nossa aula e, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E nessa aula vamos estudar sobre gráficos, né? E o que são gráficos? Se formos verificar aí, ó, aqui no nosso cenário, vários tipos de gráfico. Então, sempre que a gente quer fazer uma representação visual de certa informação, né, utilizando ali alguns dados informativos, a gente utiliza os nossos gráficos. Seja um gráfico de pizza, seja um gráfico de barras, seja um gráfico de linhas, né? Os gráficos sempre estão presentes aqui na nossa vida, seja para representar ali um resultado de uma campanha política, seja para representar ali o resultado de alguma pesquisa que foi feita, ok? Então, esses são os nossos gráficos. Então, nessa aula, nós vamos aprender o que são gráficos, vamos aprender os tipos de gráficos, qual gráfico seria melhor para a gente usar em cada situação, quais são os elementos dos gráficos, tá bom? Então tem muita coisa aqui para a gente estudar e, claro, aprender aqui a entender e interpretar os nossos gráficos, ok? Então fica comigo que você vai aprender bastante. Vamos lá, vamos conhecer o que são gráficos. Gráficos são representações visuais de dados, como coluna, linha, pizza e área. Então esses aqui são os tipos de gráficos, ok? Tem mais? Normalmente utilizamos esse, mas claro que tem várias outras formas também de gráficos que são usados para essas representações visuais, ok? Eles desempenham um papel essencial no cotidiano, sendo encontrados em jornais, revistas e internet, ok? Então sempre que a gente tem ali pesquisas ou quando a gente quer passar alguma informação, né, alguma organização de dados, a gente utiliza exatamente essas representações visuais, que são os nossos gráficos, tudo bem? São ferramentas visuais que ajudam a mostrar padrões, tendências e comparações em dados quantitativos e qualitativos ao longo do tempo. Então, sempre que a gente quiser mostrar, por exemplo, a evolução, começamos aqui na venda de uma certa loja, né? No primeiro mês ela vendeu tanto, depois ela foi aumentando as suas vendas, depois ela teve, né, um declínio nas suas vendas. Tudo isso a gente pode representar em forma de gráficos, ok? Então, a gente pode utilizar tanto dados quantitativos, ok? Que ali simbolizam, né, quantidades, como gráficos qualitativos, ok? Que são ali, que não são quantidades, ok? São descrições, ok? Seguindo, eles são amplamente empregados em várias áreas de estudo, como matemática, estatística, geografia, economia e história, para facilitar a interpretação e tornar os dados mais acessíveis. É muito mais fácil a gente conseguir entender, né, ali alguns dados, algumas informações, quando a gente coloca essas informações ou esses dados em forma de gráfico. E a gente consegue fazer, né, uma leitura, uma interpretação melhor ali do resultado daquela certa pesquisa, ok? E claro, os nossos gráficos, eles precisam, né, ter alguns elementos, ok? Há algumas coisas que são fundamentais para que a gente consiga fazer ali uma leitura, né, uma interpretação mais perfeitamente, né, dos seus gráficos.
Então agora vamos conhecer aí os elementos do gráfico, ok? Então aí os elementos do gráfico. Temos, né? Alguns elementos estão presentes em todos os tipos de gráficos. São eles, vamos lá ver, o nosso primeiro elemento é o título, ok? São frases curtas com a palavra-chave do assunto apresentado. Então o título ele sempre vai estar ali em cima, ok? Normalmente é uma frase bem curta, né? Algumas palavras. Não teria muita lógica se você fosse fazer ali o título de um gráfico colocando uma frase longa, ok? Próximo elemento, a fonte. Fonte é parte importante para dar credibilidade ao gráfico. Identificação da fonte, estudos científicos, órgãos, né, públicos, instituições privadas, economistas, etc., na qual a informação foi retirada. Então, o que é a fonte? A fonte é exatamente você indicar de onde é aquela informação, ok? Da onde que você retirou aqueles dados para colocar dentro daquele gráfico, né? E fazer essa representação visual daquela informação. É muito importante a fonte porque aí você sabe se aquelas informações elas são realmente confiáveis ou não. Ok? Então, quando você tem ali uma fonte que é algo ali já mais renomado, né? Algo ali que foi feita uma pesquisa ali mais séria, você consegue dar mais credibilidade àquela informação representada no gráfico, ok? Próximo, números, né? Valores que são essenciais para a comparação dos fatos. Eles são organizados em ordem crescente e apontam quantidades e períodos. A gente pode colocar ali em mês, em semestre, em ano, é exatamente a quantidade. É para você conseguir fazer a comparação, né? Um gráfico só foi até o número 2, o outro foi até o número 4. Então você sabe que aquele que foi até o número 4, né, avançou mais do que aquele que foi até o número 2. Então por isso que é muito importante ali os números, né, dentro do nosso gráfico, para que você consiga fazer uma comparação ali dentro daqueles dados que são informados. Outro elemento, as legendas. Pequeno resumo das informações analisadas no gráfico. Podem ser colocadas em qualquer parte e destacadas por cores. Então, as legendas sempre vai estar lá embaixo e normalmente nos gráficos você vai separar ela em cores. Para quê? Para que você consiga identificar qual é o responsável por aquela parte do gráfico, por aquela representação. Vamos se dizer que temos ali 3 lojas mostrando suas evoluções dentro de um gráfico. Então, a loja 1 vai estar representada na cor azul, loja 2 representada na cor vermelha, loja 3 representada na cor verde. Então, de acordo com a cor que está sendo apresentada ali no gráfico, você vai conseguir fazer a distinção do que é a loja 1, do que é a loja 2 e do que é a loja 3. Ok? Deu para entender? E, como falei lá no início da nossa aula, temos vários tipos de gráficos. Ok? Inclusive, cada um pode ajudar e pode ser mais fundamental ali para cada situação. Vamos conhecê-los? Vamos lá. Vamos começar aí pelos gráficos de colunas. O gráfico de colunas, também chamado de gráfico de barra, são usados na comparação, olha aí, dos quantitativos em setores, espaços de tempo ou lugares. Os dados são colocados na posição vertical e as categorias qualitativas na horizontal. As colunas podem surgir de 2 maneiras. Então, o nosso gráfico de colunas, que é o nosso gráfico de barras, a gente pode representar ele de 2 formas. A primeira é na horizontal, ok? Então, a gente coloca aqui as nossas informações, aqui o nosso exemplo de gráfico, as nossas informações colocadas na horizontal. Então, aqui você vai ver a parte qualitativa, ok? Estamos aqui representando no nosso exemplo categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4, ok? E aqui embaixo estão os nossos números. Lembra ali dos elementos números?
É exatamente aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E as nossas legendas é exatamente isso aqui, ó. Para que serve a nossa legenda? Você sabe, ó, que o cinza representa primeira série. Então, ó, sempre que você vê aqui, ó, representado o cinza, você sabe que ele é primeira série. Então, por exemplo, a categoria 1, primeira série, deu 5. Tá? Categoria 1, olha aí agora, segunda série. Segunda série deu quanto? Segunda série é o roxo, tá? Então, observe, ó, que vai até aqui, ó, próximo do 3, tá bom? E ainda na nossa categoria 1, mais a representação da terceira série, que está representado em rosa. Vai ser o quê? Ó? Observe, ó, que vai indo e, né, fica ali entre o 4 e o 5. Então, por exemplo, se a pergunta ali numa questão, vamos dizer, perguntasse qual foi a série, né, que obteve, vamos dizer assim, maior nota na categoria 1. E aí você saberia fazer a interpretação, porque você já sabe como ler a nossa legenda. E você sabe que quem obteve a maior nota na categoria 1, está representado em cinza. E o cinza representa, né, série 1, ok? Então, você pode dizer, ok, então a maior nota na categoria 1 foi da série 1, ok? Porque você sabe que a série 1 é que está representada pelo cinza. A mesma coisa, vamos dizer aqui, se eu perguntasse agora referente à categoria 4, né? Qual foi a série que obteve maior nota na categoria 4? Observando o nosso gráfico, você observa que a maior nota foi rosa, ó, representação aqui da rosa, que passou um pouquinho do 4, né? E quem é o rosa? Rosa, eu sei que é a série 3. Ok? Então, aqui eu posso dizer, maior nota, aqui no 4, foi a série 3. Ok? Então, isso é interpretação de gráficos. É difícil? Não. Ok? Você só precisa saber entender, principalmente os elementos. Tá? Então, temos aqui as nossas legendas, os nossos números, ok? Aqui no nosso exemplo não há título, ok? Nem há fonte, tá? É apenas um exemplo representativo aqui para vocês. Tudo bem? Então aqui é um gráfico de barra representado na horizontal. Também podemos representá-lo na vertical, ok? Representando ele na vertical, funciona do mesmo jeito. A única diferença é que agora, né, as quantidades, ó, vão estar na vertical e não na horizontal, como agora há pouco. Então, ó, os números agora também estão aqui, ó, na vertical. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? As categorias estão agora aqui na horizontal. Ok? Aqui a nossa legenda, série 1, série 2 e série 3, tá? E a leitura do nosso gráfico funciona da mesma maneira, ok? Qual é a mesma maneira? Quem obteve, por exemplo, a maior nota na minha categoria 2? Maior nota na minha categoria 2, ó, está representada em roxo, tá? Que passou aqui um pouco do 4. Quem é o roxo? Série 2, ok? Então a maior nota aqui na categoria 2 foi da série 2, ok? E é assim que a gente faz a nossa leitura de gráficos de barra. Tudo bem? Estudado o gráfico de barra, vamos agora conhecer os gráficos de linha. Ok? Aqui os nossos gráficos de linhas. Tá? Como é que funciona? Normalmente utilizamos os nossos gráficos de linha para representar evolução.
né? A gente vai fazer comparação? Com certeza, tá? Mas utilizamos muito o gráfico de linha para mostrar evolução, tá? Evolução ou regressão. Lembra quando eu acabei de falar, né, do exemplo da loja? Uma loja vendeu tanto, depois aumentou as suas vendas, né? Depois no próximo mês, né, acabou tendo ali uma diminuição no seu número de vendas. Então, isso é um ótimo exemplo para ser representado por gráfico de linhas, porque mostra evolução e regressão. Vamos aqui ver o nosso texto, também conhecido como gráfico de segmento, é utilizado para exemplificar parâmetros de evolução e regressão, ou seja, sequências numéricas presentes em certos espaços de tempo. Ok? Então, olha aqui o nosso exemplo. Novamente aqui, categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4. Tá? Essa categoria também eu poderia representar por tempo. Tá? Eu poderia aqui, por exemplo, colocar mês 1, ok? Eu poderia ser aqui mês 2, aqui mês 3 e mês 4. Tá? Só para mostrar para vocês direitinho como é que funciona. E aqui, ó, nossas representações em relação às cores aqui na legenda está do mesmo jeito. Tá? Então, por exemplo, vamos sair aqui do mês 1. Por exemplo, a série 1 estava no 2. Observe que até a segunda categoria, né, que é o meu mês 2, que eu acabei de escrever aqui como mês 2, manteve no 2. Observe que depois houve uma evolução e foi para o 3, no mês 3. Depois houve mais uma evolução, indo para o 5 no mês 4, ok? Então, para isso que serve o nosso gráfico de linhas, mostrar a evolução e mostrar regressão. Vamos aqui agora mostrar, por exemplo, a série 2. Ó. Saiu aqui no mês 1, por exemplo, saiu aqui entre o 2 e o 3, depois houve uma evolução ali passando um pouco do 4. Observe que depois para o terceiro mês, ó, ali houve uma queda muito brusca, né, caindo ali para abaixo de 2. E aí depois ele chegou a quase 3 ali no nosso, né, como eu coloquei aqui, né, quarto mês. Mas pode ser categoria 4? Claro que pode. Eu só coloquei para mostrar que também pode ser utilizado, né, para representar ali espaços de tempo. Ok? É exatamente como diz aqui no nosso texto. Ok? Nosso próximo tipo de gráfico, nosso gráfico de pizza. Gráfico de pizza, que também pode ser chamado de gráfico de setores, é adequado para estatísticas e percentuais. Ok? Sempre que a gente quiser representar ali resultados em forma de porcentagens, né, em forma de porcentagens, a gente utiliza o nosso gráfico de pizza. Observe uma coisa que é muito importante, principalmente se você for fazer o gráfico, tá? Então, se você for fazer o gráfico e escolher fazer um gráfico ali de setores, né, no caso, o nosso gráfico de pizza, é importante que você preste atenção num grande detalhe. Sempre a soma de todas as informações ali do nosso gráfico de pizza precisa ser igual ao todo. E quanto é o todo? 100%. Então, se você escolher ali representar alguma informação ou algum dado estatístico, né, um resultado de uma pesquisa eleitoral, né, um resultado de alguma pesquisa ali que você queira fazer e você optar em representar na forma de gráfico de pizza, ou seja, utilizando porcentagens, é muito importante você saber que o todo sempre vai dar 100%, ok? Então, quando você somar todas as porcentagens, obrigatoriamente terá que dar 100%. Entendido? Então, vamos lá. Então, aqui na nossa representação, ó, observe que aqui temos a nossa legenda, ok? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Tá? Aqui no nosso texto, ó, as partes, quando somadas, devem resultar no todo 100%, exatamente como eu acabei de falar
para vocês, ok? Então, ó, temos aqui, qual foi o resultado do primeiro trimestre? Qual é a porcentagem dele? Então, no primeiro trimestre foi 58%. Segundo trimestre foi 23%. Terceiro trimestre foi 10%. Quarto trimestre foi 9%. Observe que eu estou analisando de acordo com as cores. Ó. Primeiro trimestre, roxo, então toda essa área aqui ó, é primeiro trimestre. Tá? É importante você também entender porcentagem. Por que é importante você entender porcentagem? Imagine que aqui seja ó, 58%. Ok. Aí você vai lá e pinta somente isso aqui de roxo. Ó. O que eu estou pintando de verde aí, somente isso você pintou de roxo, tá? Mas a informação é 58%. E aí eu pergunto para vocês, está correto isso? Claro que não, né? Por quê? Porque você sabe que 50% vai representar a metade desse círculo, ok? Por quê? Porque 50% é a metade do todo, tá? 50% é a metade do todo, ok? Então, se ele é a metade do todo, como é que você vai representar ali no gráfico? É exatamente a metade, ok? E, como eu falei para vocês, a soma sempre tem que ser igual a 100%. Então, se você pegar aqui, ó, 58% mais 9, vai dar 67%. 67 com mais 10, 77%. 77% com mais 23%, né? A soma total deu 100%. Exatamente como a gente viu aqui no texto. Ok? Outro tipo de gráfico que vamos ver é o gráfico de área. Semelhante ao gráfico de linhas, com marcadores, destaca as alterações e compara as variáveis em relação ao tempo. Assim como o de pizza, representa partes de um todo e as categorias em duas ou mais dimensões. Então, vamos lá, nosso gráfico de barras é a representação muito semelhante ali ao nosso gráfico de linhas. Então, observe ali, representa o limite, né, da minha legenda. Série 1, ó, no 30, vem caindo, ok? E aí a série 2, ó, começa no 10 e depois sobe, ok? Chegando ali a quase 30, tá bom? E exatamente igual ao gráfico de barras, ó, melhor, ao gráfico de linhas, a gente também pode utilizar, né, aqui na nossa parte qualitativa o tempo, né? Ou seja, o prazo. Então aqui, por exemplo, 5 do 1, né? 5 do 1 é o começo. Então vamos colocar aqui o próximo, ó, 6 do 1. Então aqui vai ser o meu parâmetro para comparação aqui da minha série 1 e da minha série 2. Ok? Então, pessoal, aqui são os nossos gráficos, tá bom? Conhecemos aqui alguns tipos de gráficos e, lógico, você tem que saber fazer algumas interpretações, né? Já viu ali onde fica a legenda, já viu ali onde fica, né, os números, como é que a gente pode fazer a comparação, ok? Mas matemática a gente só se aprende se a gente praticar. Então, vamos ver aí agora um exemplo, utilizando o gráfico e sabendo ali fazer os nossos cálculos. Vamos lá. Observando o gráfico abaixo, quanto vale o setor que tem a medida de 30 graus? Então vamos lá. Qual é o setor que possui a medida de 30 graus? É exatamente este aqui. Ok, esse aqui representa 30 graus, certo? Vamos ver quais são as informações que a gente possui aqui dentro do nosso gráfico, tá? Eu sei que aqui é 30 graus, ok, é exatamente aí que quer, né? E observe que aqui do outro lado, ó, a gente faz aquele único ângulo que é representado pelo quadradinho. Qual é o ângulo que a gente pode representar
fazendo um quadrado. É o nosso ângulo de 90 graus. Tá? Que é exatamente este ângulo aqui, tá bom? Eu risquei aí os dois quadrados, mais 90 graus é aqui. O outro também é 90 graus. Este aqui de baixo. Mas vamos enfatizar aqui no de cima. Por quê? Porque é esse de cima que tem esta informaçãozinha aqui, ó, que tem como 15, representando ali a sua quantidade. Tá bom? Então, se eu sei que 90 graus, tá? 90 graus é quanto? É 15. E aí eu preciso saber, né, qual é a quantidade, né, que vai representar aqui os meus 30 graus. Ok? Então, é esses 30 graus que eu quero saber. E aí, como é que eu vou fazer para me descobrir exatamente essa informação? Vamos lá. Se eu sei que 90 graus, tá, é 15, como é que eu posso fazer para achar 30 graus? Simples. Você está vendo que, ó, de 90 para 30, né, o que acontece? É a mesma coisa do que se eu dividisse, por exemplo, aqui por 3. Certo? Se eu dividir 90 por 3, eu vou ter 30 como resultado. Tá bom? E as quantidades dentro do nosso gráfico são sempre proporcionais. Tá? Sempre elas serão proporcionais. Pode até o desenho não estar muito favorável. Tá? Você pode ver ali um desenho e pode estar todo torto. Mas sempre as quantidades elas serão proporcionais. Então, se eu sei que se eu dividir aqui o meu 90 por 3, eu vou ter ali meus 30 graus, né, como resultado, eu posso fazer a mesma coisa do outro lado. E aí eu vou ter exatamente o meu resultado referente à minha quantidade representada pelos meus 30 graus. Então, o meu 15, basta eu dividir ele por 3, que eu terei como resultado 5. O que isso significa? Isso significa que aqui na minha quantidade de 30 graus equivale a 5. Tá? É bem simples também de você ver, ó, por exemplo, se eu fizer o corte aqui, ó, nos 90 graus. E aí eu posso dizer o quê? Que isso tudo aqui, ó, representa o quê? Tudo aqui, vou representar de vermelho, é 15. Que é os mesmos 90 graus do outro lado. Né? E aí, se eu for dividir o meu 90 graus em 3 partes, ó, se eu for dividir o meu 90 graus em 3 partes, eu vou ter, ó, 30 graus aqui e 30 graus aqui. Tá? Que é o mesmo do que 5 dali do primeiro, mais 5 aqui no segundo e mais 5 aqui no terceiro, totalizando os meus 15, que é a representação lá dentro, né, do meu 90 graus, que é dentro desta quantidade aqui. Ok? Não adianta eu calcular o outro lado, porque aqui eu sei que também vai ser 15. E aqui também é 15. Tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Essa foi a nossa aula de gráficos. Espero que vocês tenham, né, gostado e aprendido bastante, ok? Aprendemos muito aí sobre gráficos, vimos aí as legendas, vimos os tipos de gráfico. Então, espero que vocês tenham conseguido entender realmente ali, né, aprendido como se interpretar ali os gráficos, utilizando ali os números e as legendas. E essa foi a nossa aula. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!